Olá, meus queridos, passando aqui para a nossa segunda aula, nossa segunda conversa sobre Santo Agostinho, retomando um pouco daquilo que nós conversamos ontem, fazendo um resumo do que foi dito e trazendo algumas novidades para vocês. Santo Agostinho, nome latino de Aurelius Augustinus, conhecido por Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, foi um dos doutores da igreja, filósofos da filosofia patrística, considerado um dos pais ou dos considerados doutores da igreja católica. O título de doutor é dado a um cristão católico que produz ensinamentos novos sobre a doutrina, que atualiza a doutrina, atualiza o dogma, atualiza a teologia. Esses são os doutores da igreja. Existem vários, entre os homens. Santo Agostinho se destaca sobre todos eles. Entre as mulheres nós temos 4 doutoras, apenas para elencar para vocês. Nós vamos ter Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena e, por último, porém, que viveu antes dessas todas, Santa Idelgarda de Bingen, ou Bingen, na Alemanha, que foi canonizada e recebeu o título de doutora pelo Papa Bento XVI, que assim que for canonizado, o Papa Bento XVI também será canonizado com o título de doutor da Igreja, porque ele também fez esse trabalho de escrever e defender a fé católica a partir dessa novidade. Então, o período de Agostinho é o período patrístico, e que consiste no primeiro esforço de se criar uma base teológica e doutrinária para o cristianismo, que já existia enquanto religião, mas precisava de uma doutrina que fundamentasse todo o embasamento institucional da igreja. Agostinho é um dos responsáveis por criar esse embasamento com a sua filosofia cristã. A doutrina que nós vivemos hoje, no ano de 2025 da era cristã, tem como alicerce a filosofia criada por Santo Agostinho. Apenas recordando o que nós falamos, Santo Agostinho nasceu com o nome de Aurélio Agostinho no ano de 354, na cidade de Tagaste, no território que atualmente corresponde à Argélia, na África. Na época era território romano, uma expansão do território romano europeu. Então, vem de uma família em que o seu pai era pagão, o que era muito comum, porque nós estamos falando do século IV, quando o cristianismo ganha a autorização para ser uma religião dentro do Império Romano. Lembrando que até o ano de 313, a religião cristã não era aceita dentro do Império. Os cristãos eram perseguidos. Por que eram perseguidos se todas as religiões tinham liberdade de culto no Império? Por quê? Toda religião tinha liberdade de culto desde que prestasse culto maior ao imperador de Roma. A maior divindade dentro do território romano era o imperador. E os cristãos não se submetiam à adoração do imperador, o que seria considerado uma idolatria. Por isso, dentre tantas religiões, somente o cristianismo foi perseguido, porque os cristãos permaneceram firmes e renegaram a divindade do imperador romano. Por isso foram perseguidos. Só no ano de 313, sob o domínio de Constantino, que tinha como mãe Helena, Helena se converteu ao cristianismo pela religião cristã, que celebrava nas catacumbas, que celebrava dentro do anonimato, estavam sempre escondidos. Então, quando nós falamos da religião pagã, nós estamos falando do que era próprio do Império Romano. Não tem nenhuma novidade e nada grave nisso. Todos eram pagãos antes do cristianismo. Então, o pai de Agostinho era pagão. A mãe já tinha se convertido ao cristianismo. Sua mãe é Mônica. Então, ele tinha a mãe convertida e o pai pagão, que ainda não tinha se convertido à religião cristã. Ele vai se converter, o pai de Agostinho se converte, mas perto da morte já. O que era próprio na época, veja bem, porque se a religião era proibida e as pessoas morriam quando se batizavam, o batismo estava ligado intrinsecamente à ideia do martírio. Ser batizado significava, estou pronto para morrer em defesa da fé.
Por isso o sangue dos mártires. Por isso a água que é aspergida na vigília lembra o batismo e lembra a morte também em nome de Cristo. Por isso os símbolos vermelhos nas roupas dos membros da igreja que recordam o sangue dos mártires, aquilo que foi derramado, aquilo que por amor a Cristo e à igreja foi feito. Então era comum ser pagão e só se batizar no final da vida para evitar perseguições do império. Porém, no ano de 313, antes de Santo Agostinho nascer, o imperador Constantino declara liberdade de culto para os cristãos. Então os cristãos não são mais perseguidos. A partir de agora eles têm liberdade de culto dentro do Império Romano. Foi um pedido feito por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, e ele acata. Constantino, por ser imperador, ele tinha a obrigação de defender o Império Romano. E para defender o Império, muitas vezes tem que se segurar armas, espadas, e o cristianismo não permitia matar. Então, mesmo gostando do cristianismo, Constantino, por ser imperador, não se batizou durante a vida ativa. Ele só se batizou no leito de morte, porque depois ele não tinha mais o que fazer mesmo, então batizou, não morreu sem os sacramentos, mas enquanto ele foi imperador, ele não se batizou porque não poderia empunhar uma espada na guerra, o que era comum e compreensível para a mentalidade da época, né? Então veja, a ideia do cristianismo ser uma novidade vai trazer esse contexto para a família de Agostinho. Então, Mônica, a mãe de Santo Agostinho, era uma cristã muito devota, canonizada, Santa Mônica. Então, Agostinho cresceu no caminho considerado pelo cristianismo como um caminho, na época, um caminho pecaminoso e pagão, por conta da influência do seu pai. Todas as biografias de Santo Agostinho e de Santa Mônica afirmam que a mãe dele, Santa Mônica, viveu muito angustiada pela conduta do filho e sempre rezou pela sua conversão. No entanto, ela sabiamente nunca forçou Agostinho ou impôs a religião cristã ao filho, mesmo quando ele ainda era uma criança. Mônica nunca impôs. Ela sempre rezou e confiou na graça de Deus. Santo Agostinho, como foi dito para vocês anteriormente, ele estudou lógica, filosofia, retórica, foi um grande intelectual. Tornou-se um grande intelectual e fez dele um professor do Império Romano. Lembrem-se que nós estamos sob o domínio do Império Romano. E todos os catedráticos, os professores das universidades romanas, eram instituídos e nomeados pelo imperador. Santo Agostinho foi nomeado professor de retórica. Então, ele foi reconhecido em todo o Império Romano como um intelectual. Dentro do Império, Agostinho era conhecido como intelectual. Isso é muito importante. Ele procurou, com base nos seus estudos, vários modos de encontrar um certo conforto espiritual. Agostinho se aproximou de uma doutrina religiosa sincrética chamada maniqueísmo, que misturava o cristianismo com o paganismo que veio dos persas zoroastras, a religião zoroastra dos persas. Então misturava, o maniqueísmo misturava zoroastrismo com o cristianismo e as divindades romanas, era um retetê. E essa religião enxergava um dualismo moral no mundo. Daí nasce aquele símbolo redondo, metade preta e metade branco, com um ponto branco dentro da metade preta e um ponto preto dentro da metade branca. Sabe do que eu estou falando? Aquilo ali representa o maniqueísmo, dizendo que o mundo seria dividido apenas entre duas forças em equilíbrio, o bem e o mal. E além disso, Santo Agostinho aproximou-se também de outras doutrinas filosóficas gregas antigas, como o hedonismo, que era uma filosofia grega, e o ceticismo, duas doutrinas gregas muito comuns no período romano. Santo Agostinho também se envolveu com uma mulher um pouco mais velha que ele, com quem ele teve um filho aos 18 anos de idade. Para a época, 18 anos de idade já era um homem maduro, tá? Independente. Seu filho nasceu, recebeu o nome de Adeodato. E nós sabemos que Santo Agostinho viveu com essa mulher durante 13 anos, em concubinato. Ele não foi casado com essa mulher, não existia o sacramento porque Agostinho não era batizado. Então ele viveu no concubinato, ou seja, uma relação
de estabilidade, porém não reconhecida e tida pela igreja como pecaminosa por não ser uma relação matrimonial. Então, durante 13 anos, Agostinho foi casado, viveu com essa mulher sem o matrimônio. Porém, Santo Agostinho se separou dessa mulher. E depois dessa separação, ele teve vários envolvimentos com outras mulheres também. Ele se relacionou com outras mulheres. Por volta dos seus 30 anos de idade, Santo Agostinho começou a ouvir pregações do bispo de Milão, chamado Ambrósio, porque nessa época os bispos eram as referências intelectuais dentro das províncias que já eram totalmente cristãs, visto que o cristianismo foi oficializado no ano de 313, Ambrósio de Milão ganha uma repercussão muito grande pela sua intelectualidade. Santo Ambrósio é também um doutor da igreja. E foi ouvindo os sermões de Ambrósio que Agostinho começou a se despertar para a teologia. Então, escutando as pregações do bispo de Milão, ele gostava da retórica que Santo Ambrósio tinha. Então, o momento vivido por Agostinho era muito conturbado, ele tinha dificuldades interpessoais nos seus relacionamentos amorosos, tinha uma instabilidade afetiva muito grande, tinha uma dificuldade em relacionar com a mãe, Mônica, que era cristã, tinha dificuldade de se relacionar com a mãe de Adeodato, que era a mãe do seu filho, e espiritualmente totalmente desamparado por todas as doutrinas que ele procurou. O maniqueísmo, o hedonismo e o ceticismo já não respondiam mais à inquietação de Santo Agostinho. Não obstante, a proximidade entre Santo Agostinho e Adeodato era uma proximidade grande. Porque o menino nasceu, Agostinho era muito jovem, e cresceu com Agostinho muito jovem. Então veja, eles se tornaram muito amigos. Eles estavam imersos numa cultura cada vez mais cristã. Até que Santo Agostinho fez a escolha pelo cristianismo como uma religião. Quando o seu filho Adeodato completou 15 anos de idade, Santo Agostinho, comovido pela pregação de Ambrósio e tendo aprendido tanto da teologia com Ambrósio, decide se batizar. Diz a história que Santo Agostinho, num dia de muita angústia, recebeu a visita de um anjo que entregou para ele um livro e deu uma ordem, tolle lege, toma e lê. Agostinho obedeceu e a partir daquele momento restaurador, ele ia ceder ao cristianismo como uma religião. Após esse episódio místico, o bispo Ambrósio de Milão batizou Santo Agostinho e batizou o filho de Agostinho, Adeodato, também. Pouco tempo depois do batismo, olha que interessante, o filho de Santo Agostinho ficou doente e morreu. Adeodato era um menino novo, ele se batizou e logo depois do batismo, ele adoeceu e morreu. Não bastasse o sofrimento pela morte do filho, Santo Agostinho enfrentou um pouco depois também a morte de Mônica. Adeodato morreu e logo depois Mônica também morreu. Foram duas mortes muito próximas. Então Agostinho teve que enfrentar o luto, só que ele já tinha consciência da teologia cristã. Então a sua vida após a conversão, as suas perdas, foram todas dedicadas à Igreja Católica. Santo Agostinho, inclusive, fundou a ordem religiosa agostiniana. E após aproximadamente... o período em que ele adoece, fica velho, aproximando-se da morte, ele, como bispo de Hipona, ele vai ser considerado já em vida um homem santo. Como eu disse para vocês ontem, ele foi aclamado pelo povo, bispo de Hipona, fundou uma comunidade monástica chamada a Ordem de Santo Agostinho. Nessa época não tinha este nome canônico, porém é uma ordem que existe até os dias atuais, da qual inclusive o nosso Papa atual faz parte. Dentro da filosofia, meus queridos, é difícil traduzir a filosofia de Agostinho em poucas palavras, porque ele tratou sobre os mais variados temas ao defender as primeiras bases teológicas do cristianismo. Santo Agostinho escreveu, por exemplo, sobre o tempo,
algo que intriga os religiosos, cientistas e filósofos até os dias de hoje. Para Santo Agostinho, o tempo, né, que era do período patrístico, o tempo, algo que ele sabe o que é, mas não sabe responder caso seja perguntado. Ele fala, eu sei o que é, mas eu não sei dizer. Isso leva o interlocutor a pensar algo que seria muito importante na contemporaneidade, né, que é o conhecimento intuitivo. O que é o conhecimento intuitivo que Santo Agostinho define? Eu sei o que é, mas na hora de transmitir eu não consigo. Então, além do tempo e de outros assuntos importantes para a filosofia e para a Igreja Católica, Santo Agostinho escreveu também sobre a questão do bem e do mal. Na visão do filósofo Agostinho, ao tentar se resolver o antigo paradoxo da onipotência e da suprema benevolência de Deus sobre o mal, afirma-se que Deus é o supremo bem e o único caminho possível para o bem. No entanto, há a possibilidade deixada pelo livre arbítrio de que o homem afaste-se do bem e vá em direção ao mal. Deus seria o bem e a distância de Deus, portanto, seria o mal, o caminho oposto à iluminação divina. Já na teologia, que nós chamamos da teologia patrística, nós vamos ver Agostinho inserido nesse período que é denominado também de filosofia e teologia patrística, que eu disse para vocês ontem, aquilo que foi feito, que foi iniciado e forjado pelos primeiros pais da igreja, os que deram início, tanto a questão dogmática quanto a questão literária a respeito disso, né? Então, a filosofia patrística e a teologia patrística vão ser os grandes nortes de Agostinho. O grande problema enfrentado neste período patrístico era conseguir estabelecer as bases de um pensamento cristão que convencesse os fiéis de cultura greco-romana, portanto mais intelectuais, e mais que isso, que desse uma base para a formulação do cristianismo. Antes de Santo Agostinho, nós vamos ter a filosofia neoplatônica ou neoplatonismo como um princípio filosófico de resgate da filosofia platônica. Mas temos também o período dos chamados padres apologistas, aqueles que se dedicaram a tecer as verdadeiras defesas ou apologias do cristianismo nas suas épocas, sobretudo no período primitivo da igreja. E aqui nós vamos ter as figuras que vão influenciar Agostinho neste período, né? A figura de São Justino, Tertuliano, duas figuras muito importantes para Santo Agostinho, porque foram os primeiros apologetas da religião cristã. E Agostinho posicionou-se como um defensor da tese de São Justino, de que a filosofia grega antiga, mesmo sendo pagã, forneceria um meio de compreensão de questões fundamentais para o cristianismo. Assim, Santo Agostinho tornou-se um dos pais da igreja, sendo um importante nome da filosofia patrística. E é importante nós lembrarmos que Santo Agostinho, nós dizemos isso de forma, a gente brinca às vezes na academia, né? Santo Agostinho batizou Platão e mais tarde vai chegar Santo Tomás com a filosofia escolástica e ele vai batizar Aristóteles. Então toda a filosofia e teologia de Santo Agostinho é baseada na obra de Platão. Santo Agostinho vai viver a obra de Platão, o neoplatonismo, para poder ter base na filosofia e na teologia cristãs. Depois de Santo Agostinho, o grande nome do pensamento cristão é Santo Tomás de Aquino, que vai fazer a mesma coisa que Agostinho fez, porém com o pensamento de Aristóteles. As principais obras escritas por Santo Agostinho, como eu disse para vocês ontem, são as Confissões e a Cidade de Deus. As Confissões têm um tom altamente autobiográfico. Nesse livro, Santo Agostinho fala do período da sua vida em que não era convertido. E ele fala com propriedade sobre o que é o pecado, o que são as heresias do maniqueísmo, do hedonismo, e também conta como foi convertido tardiamente na fé cristã. E tem uma frase linda de Agostinho, né? Beleza sempre antiga e sempre nova, quão tarde eu te amei. Agostinho fala por ter demorado a ser batizado, né? A respeito do encontro com Cristo. Beleza sempre antiga e sempre nova, quão tarde eu te amei.
No livro A Cidade de Deus, Santo Agostinho fala de dogmas relacionados ao cristianismo, como a vida eterna da alma e a bem-aventurança, além de explicar para nós a respeito do paraíso e da bondade de Deus. Os escritos de Agostinho, o que existem nessa obra, mostram-se como o princípio para a compreensão de uma filosofia cristã. Então, depois que vocês lerem as Confissões, vocês vão começar a ler A Cidade de Deus. São as duas principais obras de Agostinho. Recordando que o dia de Santo Agostinho é celebrado no dia da sua morte. No cristianismo, nós não celebramos o dia que nós nascemos. Nós celebramos o dia da morte, porque a morte do corpo é o dia que nós nascemos para a vida em Deus, total. Então, todo santo, ele é canonizado e recebe como data comemorativa o dia da sua morte, porque é o dia que ele entrou para a glória. Então, Santo Agostinho é celebrado no dia 28 de agosto, visto que ele morreu em 28 de agosto de 430. A sua mãe, Santa Mônica, foi canonizada e o dia de sua mãe é celebrado no dia 27 de agosto, um dia antes de Santo Agostinho, que é em decorrência da data da sua morte. Então nós celebramos a Mônica, mãe de Agostinho, 27 de agosto, e o próprio Santo Agostinho no dia 28. Eu deixo aqui para vocês a orientação de vocês começarem a ler as Confissões. Terminadas as Confissões, vocês vão ler A Cidade de Deus. E nós vamos colocar todo dia um pouquinho de Agostinho aqui para vocês, tá bom? Beijo, até amanhã, fiquem com Deus.